Olá, sou o pastor Murilo Coutinho e hoje vou trazer uma palavra que é um alerta. Nós vamos falar sobre o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, como está em Romanos 6:23. Quero deixar claro que o pecado é o oposto do amor. Enquanto o amor veio para nos dar vida, o pecado não vem senão para roubar, matar e a destruir, como está escrito em João capítulo 10, versículo 10. Quando Deus moldou o homem à sua imagem e semelhança, como está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, transmitiu seu livre-arbítrio à sua criação. Desde então, o homem, assim como Deus, se tornou capaz de fazer as suas próprias escolhas. Assim, nosso futuro depende dessas escolhas. A Bíblia nos aconselha a ouvir a voz de Deus, a escolher a vida, obedecendo aos seus mandamentos, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 30, 19 e 20. Como diz a palavra, você pode escolher a vida ou a morte. Aí está demonstrada a nossa capacidade de escolha. Em vez de obrigar o homem a fazer a sua vontade, Deus faz um amoroso convite. Se tão somente prestasses realmente atenção aos meus mandamentos, a tua paz se tornaria então como um rio, como está escrito lá em Isaías, capítulo 48, versículo 18. O destino não determina se o que fazemos vai dar certo ou não. Para sermos bem-sucedidos, nós necessitamos de esforço. Está escrito na palavra de Deus que tudo o que a tua mão achar para fazer, diz a Bíblia, faze-o com o próprio poder que tens. Eclesiastes 9:10. Ela também diz: os planos do diligente, do zeloso, seguramente resultam em vantagem, como está escrito em Provérbios capítulo 21, versículo 5. O livre-arbítrio é um presente valioso que nos torna totalmente responsáveis por nossas escolhas e nos permite optar por amar nosso Criador de todo o nosso coração, de toda a alma e de todo o nosso entendimento, como está pedido amorosamente por Deus em Mateus 22, 37. Podemos escolher amar ou não. Eu e você descendemos do primeiro homem, Adão, e nosso antepassado escolheu ser desobediente, rebelde, e seu pecado foi transmitido a todos nós. A Bíblia confirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 3, 23. E 1 João 1:8 também está escrito a mesma coisa. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Por causa do pecado, Deus se afasta do homem, como está escrito em Isaías capítulo 59, 1 e 3. E isso deve preocupar você e a mim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, como está em Romanos capítulo 6, versículo 23. A boa notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Entenda que a salvação não é por obras, a salvação é graça. Salvação é um dom de Deus, pois ninguém é salvo pelas suas obras, pelas obras da carne. A Bíblia diz em Mateus capítulo 1, 21, ela dará à luz um filho a quem chamará Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. As Escrituras mostram que só há um que pode salvar o pecador. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Salvação significa que receberemos vida eterna se tivermos uma relação pessoal, uma relação íntima com Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 17, versículo 3, que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. O propósito de Deus é salvar todas as pessoas, mas infelizmente muitos não aceitaram e não aceitarão a salvação, só aqueles que verdadeiramente creem na promessa. Porque Deus amou o mundo, e essa é a promessa, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como está escrito em João capítulo 13, 16. Só há um caminho para a salvação, e não é um caminho fácil. A Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição.
e poucos são os que a encontram. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, e você pode conferir na sua Bíblia. Não encontram o caminho os que se recusam a conhecer e entregar seus caminhos ao Senhor Jesus e confiar nele, como está escrito em Salmos capítulo 37, versículo 5. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, está lá em João capítulo 14, versículo 6. E ele disse: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno, cujo caminho é para baixo. Provérbios 15, 24. Jesus disse: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, como está escrito em João capítulo 5, 24. Creia que ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é o nosso Deus. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. O pecado, já falei e volto a repetir, nos aparta de Deus. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, como está escrito em 1 João, capítulo 6, capítulo 1, versículo 9. No céu não entra pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Somos mentirosos. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se você pensa dessa maneira, que não tem pecado, então, hoje é o dia. Abra o teu coração e deixa que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo, como está em João capítulo 16, versículos 8 a 11. Novamente, vou repetir. O pecado nos afasta da salvação. Quando pecamos, nos tornamos escravos do pecado e inimigos de Jesus. Vou te fazer uma pergunta. Você tem coragem de escolher a inimizade de Jesus, que veio para te salvar dos teus pecados, apagando o teu passado na cruz e te dando uma vida nova, guiada por Deus? Muita coragem. O pecado traz condenação. Merecíamos ser castigados pelos nossos pecados, mas Jesus nos ama tanto que levou sobre ele o castigo no meu lugar e no teu lugar. Jesus nos salva da condenação do pecado. Na verdade, disse ele, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É bom sempre repetir isso para o nosso coração. Passamos da morte para a vida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos tomar um exemplo do rei Davi, que quando viu Betseba se banhando e a cobiçou, adulterou com ela, mandou matar o marido dela e não considerou o trágico final daquela história. Resultado, pagou um preço insuportável, como você pode conferir em 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 22. Vamos olhar outro exemplo, o de José, que está narrado em Gênesis capítulo 39, versículos 7 a 23. Ele também foi tentado pela mulher de Potifar, mas resistiu à tentação. Preferiu ser acusado e condenado por um crime aos olhos do homem a pecar contra Deus. Se compararmos as duas histórias e a reação dos dois personagens, deduzimos que, como ensina a palavra de Deus, do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfemas. Está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 19. Concluímos, por outro lado, que o fruto do Espírito provém de Deus e o pecado do coração do homem, como está escrito em Mateus 15, 19. Veja você a lucidez do pensamento deste autor desconhecido, que nós selecionamos para você. Diz ele, o pecado começa tênue como um fiapo de linha, mas depois se torna como as grossas correntes que prendem um navio no cais.
Tremendo. Resumindo, o pecado é uma fraude. O pecado faz propaganda enganosa de liberdade, mas é morte. O pecado levanta a bandeira da vida, mas é morte. O pecado é o pior do que a pobreza, do que a solidão, do que a doença, porque é a causa da morte espiritual. O pecado nos afasta de Deus e nos torna seus inimigos. O inferno é a prisão perpétua de todos os que vivem na prática do pecado. Tem aroma sedutor, mas no final cheira a enxofre. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus tem a falar às igrejas. Ao que vencer, diz ele, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, versículo 7. Graça e paz. Boa noite.